Olá, queridos amigos, estamos aqui para mais um vídeo do amplificador. Hoje vamos falar sobre as resistências de realimentação e sobre este condensador, ok? O ganho do amplificador depende destas resistências. Neste caso, este amplificador tem um ganho de 34, temos aqui uma resistência de 33 kΩ e 1 kΩ, portanto o ganho é dado por 33 mais 1, dá 34 a dividir por 1. E depois temos aqui um condensador, que é muito importante este condensador, porque é este condensador que em DC, ou seja, com frequência zero em DC, garante aqui um circuito aberto. E porquê é que queremos ter aqui um circuito aberto? Queremos ter um circuito aberto para garantir que em DC temos a mesma resistência, portanto, do ground para a entrada do amplificador e da saída para o feedback aqui do amplificador. Não é? Se as duas resistências forem iguais, se os transistores forem mesmo iguais, se temos aqui zero, vamos ter aqui nesta condição também zero. Okay? Há uma queda de tensão aqui na resistência que tem que ver com a corrente base deste transistor. Okay? Temos aqui uma corrente de 1.5 mA, portanto vai haver uma corrente aqui, se considerarmos um beta de 100, 15 micro, portanto vai haver aqui uma queda de tensãozinha. E é importante ter estas duas resistências iguais, por causa do offset. Então, este condensador aqui garante que em DC nós temos aqui, portanto, um ganho unitário neste caso. Okay? A saída vai para a entrada do amplificador. Ok, há aqui uma queda de tensão, mas isso não mexe no ganho do amplificador. Esse é um dos motivos para este condensador aqui. Ele também funciona como um filtro. Um filtro passa alta, porque o que acontece aqui é que, à medida que a frequência aumenta, a impedância deste condensador reduz ao ponto de ser um curto-circuito. Ele é projetado para a 20 Hz ele já ser, digamos assim, um curto-circuito. Então ter uma resistência, podemos falar assim, ter uma impedância muito, muito menor que esta resistência, ok? Ele também funciona como um filtro. Portanto, este condensador tem que ser projetado para uma frequência, como estava a dizer, para a partir dos 20 Hz ele já ser um curto. Claro que depende do valor do condensador, a impedância do condensador vai depender do valor do condensador, mas para considerarmos que existe um curto daqui para aqui, é preciso que a impedância do condensador seja muito menor que a impedância desta resistência. Ou seja, não podemos usar aqui resistências de valor muito reduzido, senão vamos precisar aqui de um condensador de valor elevado. Okay? Temos aqui já uma condição de projeto. Okay? Estamos já limitados porque não podemos colocar aqui um condensador. Este condensador aqui, eu gosto de utilizar condensadores não polarizados. Tem que ser um condensador eletrolítico porque é um condensador de valor elevado. Okay? Não dá para colocar aqui um condensador de poliéster. Okay? Sendo um condensador eletrolítico que tem polaridade, nesse caso teremos que colocar, por exemplo, dois em antissérie, okay? Portanto mais com mais, e ficavam os menos para fora, os menos no meio. Eu gosto de utilizar aqui algum condensador bipolar, que existem à venda. Eu já vi em alguns esquemas utilizar aqui um eletrolítico normal. Eu, sinceramente, ainda não vi nenhum estudo sobre o impacto, porque a tensão que fica aqui no condensador é muito reduzida, ok? Porque a frequência ele é projetado para ser um curto a partir dos 20 Hz. Portanto, a tensão que fica aqui é muito reduzida, fica a tensão praticamente toda na resistência. E é uma tensão muito reduzida. Eu já vi esquemas que utilizam aqui um condensador eletrolítico. Eu ainda não vi o estudo do impacto de estarmos a inverter a tensão no condensador, uma vez que é uma tensão muito reduzida, o impacto deve ser mínimo. Okay? Também há alguns esquemas que colocam um diodo para evitar que esta tensão vá além dos 0,7 inversamente polarizado. Portanto, aí já se assume que com 0,7 não seria um problema para o condensador. Eu prefiro usar aqui um condensador não polarizado. Bom, a questão teórica aqui do ganho e da frequência de corte com este condensador, eu fiz aqui umas contas, vou partilhar aqui. Ok, eu fiz aqui umas contas
basicamente o que acontece é a partir de 20 Hz, ok? Vamos supor que isto aqui é 20 Hz já, a partir de 20 Hz, ou 20 Hz seria aqui mais à frente, a partir de 20 Hz o condensador já é um curto e então o ganho é dado por R1 mais R2 a dividir por R2. Dá aqui as contas, portanto, isto não, é só o divisor de tensão. Eu depois fui calcular as frequências, portanto, em DC temos o ganho unitário, ok? A partir aqui de uma frequência, está aqui a fórmula que é a soma das duas resistências vezes o valor do condensador, o ganho começa a aumentar porque começa-se a fechar este circuito e temos aqui a resistência a definir o ganho. Quando a frequência é muito alta, portanto, aqui a frequência de onde nós vamos ter a frequência de corte aqui, digamos, deste filtro, será em 1 sobre 2π R2 vezes o valor do C, ok? E devemos selecionar essa frequência para uma década, uma regra, ok? 2 Hz, 5 Hz. É assim, não convém ir além disso, porque senão começamos a limitar os 20 Hz, começamos a entrar na banda de áudio. Eu tenho aqui um exemplo, portanto, com uma frequência de corte de 2 Hz, uma resistência de 1 kΩ, temos 80 microfarads. Agora há aqui outra questão muito importante. Vamos voltar aqui ao esquema. Bom, já vimos que esta resistência não pode ter valores muito reduzidos por causa do condensador. Porquê é que não aumentamos estas resistências tipo aqui 10 kΩ e aqui 330? Esta é logo uma dúvida que surge aqui. Este condensador passava de 80 para 8 micros. Já era um valor que até se podia colocar um condensador de poliéster, por exemplo. Ou em vez de 10, aqui 20 e ali 660 kΩ. Bom, há aqui uma questão que é a seguinte. Há questões que são muito complexas de analisar, ok? E a melhor maneira é fugir delas. Eu vou dar aqui um exemplo só para que se perceba. Bom, o que acontece no amplificador é que nós temos aqui um sinal de entrada, ok? E vamos ter esse sinal aqui, na realimentação. Porque é assim que o amplificador funciona em malha fechada. Ele está a olhar para a saída. Neste caso, como tem duas resistências, vai ter um ganho, ok? Porque, por exemplo, se imaginarmos estas duas resistências iguais, se eu tiver 1 volt na entrada, para ter 1 volt aqui, teria 1 volt aqui, como são duas iguais, ficaria metade da tensão em cada uma, teria o dobro da tensão aqui. Portanto, estas resistências é que definem aqui o ganho. Agora, reparem, eu vou ter aqui uma tensão e vou ter aqui uma tensão igual na realimentação. Agora imaginem o seguinte, quando esta tensão varia, okay, quando esta tensão aqui varia, vai haver uma variação de corrente aqui no transistor. Neste e neste aqui deste lado, para atuar no VAS. Essa variação de corrente vai provocar uma variação de corrente também na base do transistor. Okay? Este transistor tem aqui uma impedância de entrada. Okay? Quando esta tensão muda, esta corrente aqui muda de uma determinada forma. Se estivermos na zona linear, digamos assim, de operação, aqui do par diferencial, com sinais muito fraquinhos, quando esta tensão varia, esta corrente varia, digamos, na mesma proporção. A questão é que, se tivermos aqui uma excursão muito grande, e se isto sair da zona, digamos assim, linear aqui da operação, deixa de haver uma relação linear entre esta tensão e esta corrente, ok? E qual é o impacto disso? O impacto disso é que vai haver aqui neste circuito que, vamos supor que só tínhamos aqui uma frequência de 1 kHz, ou haver um comportamento não linear, vão aparecer aqui outras componentes. Eu nunca fiz este estudo, sinceramente, e também ainda não o encontrei em lado nenhum, mas a questão é, se nós tivermos nesta malha aqui, uma corrente muito superior à corrente que temos aqui na base, esses efeitos são minimizados, ok? Eles estão lá na mesma, mas são minimizados. Se colocarmos aqui resistências muito grandes, em que esta corrente é muito fraquinha e se começa a assemelhar ou a aproximar do valor da corrente base, então aí estes fenómenos começam a aparecer. E são muito difícil análise, ok? Há uma maneira que pode ser utilizada para melhorar a linearidade aqui do par diferencial, que é colocar aqui as resistências de generação.
mas também tem um inconveniente, baixa o ganho de malha do amplificador. Ainda não falámos aqui sobre isso, vamos deixar aí para outro vídeo, mas quando nós tentamos melhorar algo, pioramos sempre outra coisa. Bom, então aqui neste caso temos 1.5 mA, teremos uma corrente aqui à volta de 15 micros. Isto é a corrente DC. A questão é, a corrente AC, quando esta tensão aqui variar, ok? Esta corrente também vai variar. Ok? E se esta tensão aqui variar 1 volt, como é que varia esta corrente? Depende aqui da impedância de entrada disso. Eu não preparei aqui essas contas. Depende aqui da impedância de entrada. Claro, se fosse um transistor Darlington, teria uma impedância maior, não é? Portanto, seria menos problemático. Bom, estas questões se calhar mais deixarmos para outro vídeo, mas a questão é, estas resistências não podem ter um valor muito elevado, senão vão começar a aparecer aqui fenómenos esquisitos, devido à impedância de entrada do próprio par diferencial. Pronto, para criar aqui uma regra, digamos assim, valores comuns aqui para esta resistência andam entre 10 kΩ a 47 kΩ ou mesmo 56 kΩ. Okay? E aqui nesta, valores de 500 até 1.5 kΩ, 2 kΩ, depende do ganho que vamos colocar no amplificador. Okay? Portanto, não podemos ter resistências muito reduzidas porque aí precisamos aqui de um condensador muito grande. Não podemos ter, portanto, se forem reduzidas, este condensador aumenta. Se forem muito grandes, vamos ter problemas devido à impedância de entrada aqui do par diferencial. Se forem também muito pequenas, esta resistência, se for muito pequena, vamos ter que colocar aqui uma resistência pequenina, e este condensador também vai aumentar, de modo que isto está tudo preso, digamos assim, por várias pontas. Ou seja, estes valores típicos que nós usamos são mesmo os valores que se devem de usar, ok? Em termos de projeto aqui do condensador, uma frequência de corte 2 Hz, algo do género. Eu no meu amplificador tenho um condensador aqui uma resistência, se não me engano, de 1 kΩ e aqui um condensador de 100 micros. Portanto, estamos a falar de uma frequência de 2 Hz, abaixo de 2 Hz. E pronto, basicamente é isso. Portanto, definindo esta resistência e este condensador, a seguir temos aqui a resistência que define o ganho. Portanto, o ganho, esta mais esta a dividir por esta. E depois temos que garantir que as duas resistências são iguais. O ganho é algo muito importante, porque, por exemplo, neste amplificador, com uma tensão máxima de 40 volts, se quisermos com 1 volt na entrada atingirmos os 40 volts, precisamos de um ganho de 40. Portanto, tínhamos por aqui uma resistência de 39. Okay? 39 kΩ e aqui também 39 kΩ. Neste caso, tanto 1 volt de amplitude corresponderia a 700 mV RMS, uma sensibilidade de 700 mV. Portanto, aproveito para falar nesse tema. Portanto, a sensibilidade é a tensão que nós precisamos de colocar aqui no amplificador para atingir a potência máxima. Bom, este ganho aqui vai mexer em questões de estabilidade do amplificador também. Nós vamos ver isso mais à frente. Já não estamos muito longe de finalizar o projeto, falta ver a questão da estabilidade, que é a questão assim um bocadinho mais complexa, ok? Onde vamos atuar basicamente neste condensador. Eu depois vou ensinar um método que nós podemos experimentalmente visualizar no osciloscópio e ajustar até este condensador. Isso é muito interessante. Mas pronto, amigos, ficamos então hoje por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até à próxima.